Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Investidor Antifrágil, Ítalo aqui apresentando para vocês. E hoje, pessoal, quero falar com vocês sobre todo esse acontecimento que está tendo financeiro em relação à Ucrânia, em relação à Rússia. Não sei se muitos de vocês têm acompanhado sobre isso. Nós vemos aí que tem várias notícias sobre a guerra, mas tem coisas bem importantes financeiramente falando que estão acontecendo agora durante esse período de guerra, que eu acho importante a gente conversar sobre e que envolve também aí o uso de criptomoedas. Se você está chegando agora, não se esquece de se inscrever aqui no canal, seja muito bem-vindo também. Aqui eu falo sobre criptomoedas, sobre investimento em Bitcoin, em NFT, tudo relacionado ao mundo de criptoativos. E, gente, hoje eu quero falar com vocês justamente sobre essas notícias que vem acontecendo aí em relação à Rússia, em relação ao bloqueio da Rússia, o bloqueio SWIFT, né? Ela foi colocada de fora aí, então, em relação ao SWIFT, recebeu essa sanção aí em conjunto da União Europeia com os Estados Unidos, retirando a Rússia, né, do SWIFT. Para quem não sabe o que é o SWIFT ele é, na verdade, um meio de comunicação entre os bancos, muito utilizado aí na América do Norte, principalmente, onde você precisa ter essa comunicação para poder transacionar de um país para o outro as quantias que você tem, né, na moeda de cada país. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, né, mas toda pessoa que cria um canal aqui no YouTube, por exemplo, e precisa aí continuar trabalhando aqui para poder receber o AdSense, você tem que ter uma conta. Muitas vezes a gente usa TransferWise, usa Remessa Online, que são esses serviços onde você consegue enviar dinheiro dos Estados Unidos para sua conta, e por isso você utiliza o código SWIFT. Onde o banco tem o código SWIFT, você vai utilizar como comunicação. Aqui no Brasil nós não utilizamos o SWIFT, né? Nós temos aí o Pix, onde a gente utiliza, ele tem essa velocidade aí de cair o dinheiro na hora, etc. Com o SWIFT ele serve mais como comunicação entre os bancos de moedas diferentes. Levando em consideração isso, nós vimos aí que a Rússia foi então banida do SWIFT, ela não pode mais utilizar o SWIFT, e aí você se pergunta, tá, mas qual que é o problema, né? O que isso pode causar para a Rússia? É bem simples de entender. Você imagina que um país ele deva ter várias reservas em dólar, por exemplo, e ele não consegue mais movimentar esse dinheiro. Levando em consideração a guerra em si, né, essa invasão aí da Rússia na Ucrânia, ela precisa de dinheiro para poder fabricar munição, para poder utilizar isso durante a guerra, né? Isso é necessário porque é gasto muito dinheiro durante uma guerra, tanto com explosões, com helicópteros, armamento, tanque de guerra que são explodidos, são destruídos. É necessária a fabricação de equipamentos para poder suprir aí e perdurar uma guerra, tá? E fora suprimentos para soldados, etc. Quando não se tem mais como tirar das suas reservas financeiras, que é o caso da Rússia, ela não consegue mais movimentar reserva em dólar, reserva em qualquer outro tipo de moeda que você utilize, o banco utilize o código SWIFT, né? Ou seja, essa sanção acaba dificultando bastante aí o movimento da Rússia em relação a manter, na real, todos os equipamentos e todos os suprimentos que ela necessitaria se fosse utilizar o dólar como moeda. Até porque a bolsa russa, né, também teve queda. Vocês viram, eu falei nos vídeos anteriores, a bolsa da Rússia caindo também, ou seja, economicamente a Rússia está sendo bem afetada. E eu acredito que você já deve estar olhando aí na tela. Eu vou colocar uma imagem, eu não estou gravando no meu computador aqui, como de fato eu faço, aqui é um vídeo mais emergencial, mas tem a notícia na BitNotícias ali, onde a Rússia deverá usar os criptoativos em detrimento às sanções econômicas norte-americanas. Mais uma vez a gente volta aqui a falar de criptoativos, mais uma vez a gente está aí deixando bem claro que criptoativos, criptomoedas não é mais o futuro, é o presente se tornando realidade cada vez mais, e eles veem a necessidade então de ter algo descentralizado, porque você sabe, né, o código SWIFT ele é algo centralizado, né, tanto que vocês podem ver que um país foi retirado, no caso a Rússia, do código SWIFT. E aí o que acontece? Nós temos aí as criptomoedas, como sempre, né, descentralizadas, abraçando aí a galera as pessoas que necessitam utilizar desses ativos. Então, mais uma vez, galera, fica aquele aviso, você que tem aí sua reserva financeira, tem o seu dinheiro em si, cuida bastante, porque isso é uma amostra do que pode acontecer no futuro.
Dinheiro em banco não é o seu dinheiro. Se você tem dinheiro guardado em banco, ele basicamente não é seu, ele é do banco. Se por acaso o país resolver aplicar algum tipo de sanção contra o seu dinheiro, algum tipo de coisas que o governo, o Estado, ele sempre vai fazer isso, sempre se beneficiar, como foi o caso do Canadá, né, que acabou bloqueando as contas das pessoas que utilizavam para dar doações, né, para oferecer doações aí para os caminhoneiros lá no protesto do Canadá. Isso é justamente o futuro se tornando realidade. Tenha muito cuidado com os seus ativos financeiros. Outro exemplo disso foi a própria Ucrânia bloqueando os ativos das pessoas, né, dos moradores do próprio país, né? O Banco Central da Ucrânia suspendeu o uso de dinheiro eletrônico no país. Então você vê que quando está num estado de calamidade, né, o Estado toma decisões que ferem também a liberdade das próprias pessoas, né, da população. Então por isso que a gente sempre fala aqui nesse canal, entendam que criptoativo, a criptomoeda, Bitcoin, Ethereum, são realmente aí a forma da gente estar fora do domínio do Estado, relação a financeiro, né? Financeiramente falando, criptoativos é a melhor forma de você se eximir do Estado e você não ter um controle, né? Porque como que eles vão controlar as wallets, né? Como que eles vão controlar toda a blockchain? Não tem como, né? Eles conseguem controlar instituições financeiras que são centralizadas. Mas quando a gente fala de criptomoedas que roda dentro de uma blockchain e tem toda a questão criptografia, as wallets, não tem como o Estado bloquear os seus ativos, não tem como o Estado ir atrás do seu dinheiro e monitorar sua wallet e bloquear ela. Tanto que tem pessoas na Ucrânia que estão saindo do país, né, que saíram do país nesse caso, e tinham dinheiro dentro do seu país e também tinham criptoativos e elas só conseguem movimentar criptoativos, ou seja, elas não conseguem utilizar o dinheiro delas, que elas trabalharam, elas conseguiram, o dinheiro que é delas, elas não estão conseguindo utilizar, só conseguem utilizar quem tem criptoativo porque é descentralizado e não tem como o governo ficar controlando e barrando. Então, gente, fica aí a lição, tá? Observem bem, vocês estão vendo aí que está tendo todo esse abalo aí financeiro, né? Vai acontecer mundialmente. Isso eu não quero ser profeta do caos aqui, ficar dizendo o que vai dar certo, o que vai dar errado, mas abram o olho. Nós vamos ver aí sim aumento de gasolina, né? Nós vamos ver aumento aumento dos alimentos em si que a gente consome. Vai afetar o Brasil sim, tenha certeza de que a gente vai ter os respingos dessa guerra, né? Desse conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente vai sentir isso mais para frente, mas aquilo que eu sempre falo aqui no canal, procurem ter aí um pouco do seu dinheiro em criptomoedas para que você venha se proteger. Aprenda com o erro dos outros para que você não venha vacilar no futuro, tá? Isso é o que a gente mais ensina aqui, como utilizar NFT, como utilizar as criptomoedas. Tenho vários vídeos aqui no canal ensinando como você investir pouco dinheiro em uma criptomoeda, então não tem desculpa para você não aderir à criptomoeda como alternativa para você de proteção de capital. Nós estamos vendo aí que o Bitcoin se provou no tempo, está sendo utilizado aí largamente por países que estão passando por esses problemas. Exemplo foi o Canadá, onde as pessoas passaram a doar em Bitcoin. E nós temos aí a Ucrânia, né, que bloqueou as contas e as pessoas só conseguem utilizar criptoativos, e a Rússia que vai aderir agora a criptoativos também para fazer movimentações para ela. Então, abram o olho, estejam sempre cientes do que pode acontecer. O Brasil, ele tem também os seus problemas, então procurem sempre se guardar em relação ao Estado. Nunca confie no Estado, essa é a minha opinião, claro, mas vocês são grandes o suficientes para pensar e raciocinar vendo todo esse acontecimento. Bem, gente, esse é o vídeo que eu fiz agora emergencial. Eu espero que vocês possam ter entendido esse panorama em relação a criptomoedas e o que está acontecendo agora em relação com esse conflito da Rússia com a Ucrânia. Se você está chegando agora, não esquece de se inscrever, deixa o teu like se esse vídeo te ajudou a pensar melhor, se ajudou a você a raciocinar sobre tudo isso que está acontecendo. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Valeu, tchau!